Entendeu? Começou, né? Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar um pouco sobre saúde, sobre um novo paradigma para a gente. É o Dr. Carlos Lírio. Dr. Carlos Lírio, ele é médico, ele é homeopata também, e ele também é mestre em saúde da família, né? E agora em março, ele vai contar para a gente também, teve representando Petrópolis na 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica da Saúde da Família, que foi em Brasília, não foi isso? E ele esteve lá representando com o trabalho dele sobre prevenção de infecções respiratórias agudas com homeopatia, usando nosódios, não? Sim. Em crianças de 0 a 5 anos, no programa de saúde da família em Petrópolis. Ele pode até falar um pouquinho para a gente sobre isso, e depois eu gostaria que ele falasse para a gente sobre uma coisa que eu nunca falei para vocês, né? Eu fiz a formação com o Dr. Lírio em nosódios, mas eu gostaria que ele falasse para a gente sobre nosódios, sobre como é uma coisa fantástica, e uma coisa que eu acho assim principal nessa questão dos nosódios vibracionais que também, na homeopatia também é isso, mas é a questão do despertar, né, como ele mesmo coloca nos trabalhos dele do curso, o despertar da cura anterior, quer dizer, um novo paradigma que a gente tem que começar a transformar em paradigma atual e não mais novo paradigma, para que a gente possa começar a ter uma saúde boa, não é isso? Olá! Boa tarde, né? Obrigado pelo convite de estar aqui no programa. E a gente pode começar falando sobre os nosódios? Pode, né? claro. Então, você colocou os nosódios, né? E assim, para quem não conhece, para quem não sabe, nosódios são medicamentos homeopáticos, né? Feitos de material biológico. Diferente da homeopatia convencional, que normalmente os medicamentos homeopáticos convencionais são feitos de plantas, minerais. Os nosódios, na maioria das vezes, eles são feitos de tecido ou de micro-organismos, né? Bactérias, vírus. E, como você falou, né? Eu acho que isso é importante se colocar. A gente, na verdade, a gente está passando por uma grande transformação, né, na sociedade como um todo, né? Eu acho que isso é bem visível, né, para todo mundo, né? Uma crise de valores, uma crise ambiental, né? Uma crise climática, uma crise política. Uma crise generalizada. Exatamente. Mesmo, né? A gente vem vivendo, né, uma transformação, né? Uma grande transformação na sociedade. E, na verdade, essa grande transformação, a sociedade já vivenciou isso em outros momentos, né? Que na verdade não é uma crise, é uma crise em todos os setores, mas não é uma crise política, nem é uma crise climática, nem é uma crise de saúde, é uma crise, é uma coisa maior, né? E eu volto lá na Idade Média, né? Quando a sociedade viveu uma crise parecida com a que a gente está vivendo hoje, né? Que era uma crise, como você falou, uma crise de paradigma, né? O que é paradigma? Paradigma é um modelo, né? É um modelo na qual a sociedade ela é sustentada, né? A sociedade se sustenta num modelo de crenças.
É bom destacar isso, porque eu vivo falando isso, o modelo, você colocou muito bem, um modelo de crenças. Exatamente. Então, esse modelo de crenças na Idade Média, ele era, não vou me alongar muito nisso, mas assim, em resumo, né? Assim, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo nos dias de hoje. Na Idade Média, o modelo de crenças que existia era de que a Terra, o planeta Terra, para vocês terem uma ideia, na Idade Média, a humanidade acreditava que o planeta Terra era plano. Ele era plano, não era uma esfera, né? Toda a sociedade, ela era, o modelo de crenças, né, dessa sociedade era baseado nisso, onde acima estava o céu e abaixo estava o inferno, né? E a ciência naquele momento não existia. E todas as crenças eram baseadas nessa ideia da Terra plana, acima o céu, abaixo o inferno. E a verdade, na verdade, ela era transmitida pela Igreja, pelo Papa, né? O Papa era o dono, ele que ditava as verdades, né? Até o dia que Galileu Galilei, ele diz que a Terra era redonda. A Terra é redonda, não é plana. Isso é inconcebível naquele momento, né? Naquele momento era uma ideia inconcebível. Ninguém poderia dizer que a Terra era esférica e que flutuava no espaço, né? Como é que você pode acreditar nisso se você não tem elementos que... Não existia a lei da gravidade, não se conhecia a lei da gravidade, não se conhecia nada disso. Mas ele diz, a Terra é esférica e flutua no espaço. E isso não foi muito bem recebido. Não, ele foi condenado à morte. Né? Até pouco tempo atrás, a absolvição dele veio há pouco tempo, 500 anos depois, é que ainda pensam em absolver Galileu pelo que ele disse há 500 anos atrás. Então, como é que você imagina um planeta redondo com água flutuando no espaço? A água ia entornar, né? Agora, o que eu acho interessante destacar, que eu vivo colocando isso, é que não havia conteúdo para se dizer que o que ele falou era verdade, mas também não havia conteúdo para se dizer que o outro visão era verdade. Exatamente. E, na verdade, ele foi condenado sem ninguém conseguir provar também, nem se preocuparam com isso, em que a ideia que tinha antes da Terra plana é que era verdade. Mas houve, então, a questão, como você colocou, da crença. A crença estava tão arraigada, o paradigma era tão forte, sim, que não se discutia, se entendeu o porquê. Exatamente. E transferindo isso para os dias de hoje, quando a ciência, então, comprova que a Terra é redonda, que o Sol não gira em torno, o Sol não é o Sol que faz o movimento elíptico, é a Terra que gira em torno do Sol, que se descobre a lei da gravidade e que se cria uma metodologia científica com Descartes. Quando se acontece isso, o que acontece? Aquele sistema todo de valores, de crenças, ele entra em ruína, né? Ele vem abaixo. E vem aí a Revolução Francesa e todas as transformações sociais que fizeram com que criasse um novo modelo de crenças baseados na ciência, né? Aquela ideia da verdade ser a verdade vinda da igreja passa a se transformar na verdade vinda da ciência. É a ciência que diz o que é verdadeiro ou não. E aí se criou todo um sistema de crenças novamente, onde a ciência coloca o objeto, esse modelo nosso, né, é um modelo onde existe toda a verdade científica é feita a partir da observação de fenômenos externos, né? Então eu estudo o que está fora e observo aquilo que está fora de mim e crio leis
científicas baseadas no fenômeno que eu observo. E esse fenômeno ele só é verdadeiro se eu conseguir replicá-lo em laboratórios, né? Então, o fenômeno da natureza, o fenômeno científico, eu crio leis e, enfim, todas as instituições depois da Idade Média e toda a sociedade foi baseada nesse paradigma científico, né? Onde existe um objeto externo do qual eu estudo e eu como observador, eu não influencio o meu estudo desse objeto. Até o dia que no século passado, em que se começou a novamente se questionar esse sistema de crenças, né? E a questão principal é baseada nos estudos, principalmente nos estudos da física, dos pequenos objetos, né, das micropartículas, da física quântica, a física dos grandes corpos celestes, a física da relatividade, e principalmente no estudo da luz, né? Da luz, dos fótons, da velocidade da luz, como que a luz se comporta, como é que é a trajetória da luz. Nos programas atrás mostrei bastante coisa para o pessoal sobre isso, tentei explicar um pouquinho porque foi o que começou a dar subsídio científico para essas coisas que a gente já falava antes, mas que ficava tudo assim muito vago, parecia curandeirice. E a física quântica começou a dar subsídios científicos para se poder... A grande questão, a grande interrogação da física, voltando, fazendo um paralelo com Galileu Galilei, é que, na verdade, a física hoje, ela mostra que essa realidade que a ciência teve como realidade até o tempo todo, ela é uma realidade que, a interrogação é que ela é real. O que significa dizer isso? Significa que esse objeto que eu passei a estudar e que teoricamente eu não influencio nele, a minha observação não influencia o objeto, mudou totalmente. Porque com o advento do estudo das partículas subatômicas, parece que a partícula subatômica ela não obedece às leis físicas até então. Newtonianas. E até então não obedece. Parece que essas partículas subatômicas ela é influenciada pelo observador. Exatamente. Ou seja, no mundo de Newton, se eu soltar um carrinho aqui e até o outro extremo dessa mesa numa velocidade constante, tal, eu consigo independentemente da minha observação, ele vai obedecer uma regra. Ele vai demorar tanto tempo para chegar lá. Na física das partículas pequenas, parece que se eu soltar um pequeno microcorpo atômico aqui e observar, e no momento eu pensar que ele não vai chegar lá, ele desvia. Exatamente. É difícil acreditar, eu sei, isso é que eu tenho dito para os nossos telespectadores. É difícil acreditar, mas é assim que funciona. Mas o que isso traz para a gente? Isso traz para a gente que parece que a matéria ela é uma construção da mente. Ela não existe a matéria sem a mente. A mente e a matéria é um produto da mente. Vamos dizer, composto não seria o termo, mas vamos lá, composto vibracional em que a mente interfere exatamente nesse posicionamento. Na verdade não existe uma separação entre a mente e a matéria. Né? Tudo é uma coisa energia só e matéria. E que se constrói e se desconstrói o tempo todo. Não existe uma matéria estática, a matéria é produto da mente. Então, em linhas gerais, significa dizer, na mesma frase de Galileu, que ele diz que a Terra não é plana, a Terra é esférica. Hoje em dia seria dizer a Terra é oca. A Terra ela não existe enquanto corpo. Nós mesmos. Nós somos ocos. Somos probabilidades. O tempo probabilidades, todo. Isso. Coagulamos e não coagulamos. Então, trazendo isso está começando a gerar uma crise de valores na nossa sociedade, onde vamos ter que repensar novamente tudo, né? Porque a realidade
da consciência. E outra coisa, antes nós pensávamos que a vida era o corpo, né? O corpo humano era a vida. Hoje a gente começa a perceber que a vida é a consciência e não o corpo. Não é o corpo que produz a consciência, é a consciência que produz o corpo. Eu costumo dizer que a gente acha que nós somos um corpo que temos uma alma, e na verdade é o contrário. A nossa alma se vestiu com um corpo. Exato. E que o corpo é simplesmente, parece que a consciência é que produz o corpo. Com o corpo ou sem corpo existe consciência, entendeu? Então, a gente, nesse novo modelo de se pensar a vida, quando a gente traz isso para processo saúde e doença, muda tudo. Por que muda tudo? Porque até então, nós estudávamos a saúde e o processo saúde e doença dentro de um corpo estático. A primeira aula na faculdade de medicina é num cadáver, né? Um cadáver onde eu vou estudar anatomia. Como é que eu vou estudar essa anatomia estática se ela é dinâmica, né? Ou seja, se a minha consciência interfere o tempo todo no meu processo de saúde e doença. Significa dizer que, por exemplo, a minha consciência gera uma doença, mas um segundo depois ela pode desmaterializar essa doença. Exatamente. Né? E, enfim, trazendo isso para as medicinas chamadas alternativas ou complementares ou integrativas, essas medicinas, que são muito antigas, elas têm essa ideia, a ideia de um corpo energético, onde a proposta terapêutica é se tratar do corpo, da consciência e não do corpo. Que é o que vai gerar a matéria. Então, à medida em que você corrige, não é bem também o termo, mas à medida que você equilibra essa questão energética, automaticamente a matéria está resolvida. Então, e os nosódios, eles, como a homeopatia, né, ela tem essa proposta de trabalhar o que a gente chama de energia vital, né, que é uma energia eletromagnética e que vem ela é anterior ao processo biológico. Seria uma forma, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem uma forma, né? Então eu vou fazer um bolo que é um coelho. Eu pego a forma do coelho, coloco a massa, levo para o forno e tirei a forma, tem o formato do coelho, né? A massa é o processo biológico e a forma é a energia. Então, se aquela forma estiver torta, ou se tiver o coelho vai sair torto. Então, eu vou ter que, se eu quiser adaptar aquele bolo a um padrão estético, eu tenho que consertar. Mas, na verdade, eu não tenho que consertar o bolo, eu tenho que consertar a forma. Né? E aí, as medicinas alternativas trabalham na forma e não na forma. A medicina convencional, ela trabalha na forma e nega a forma. Esse é que é o principal problema, essa negação da forma. Exatamente. A forma não existe. A forma é um produto da forma. Na verdade, não é. É o contrário. A forma é que é produto da forma. Né? O problema todo que eu vejo, que eu sinto, é que a questão realmente, como você estava falando, do paradigma. As pessoas estão com esses conceitos, estão arraigados, elas não têm nem consciência de nada disso que a gente está falando agora, né? Por isso eu acho importante, eu tenho procurado trazer isso à consciência das pessoas, e elas estão arraigadas nessas ideias de que você tem que consertar a forma, não a forma, né? Que mesmo às vezes elas ouvindo falar e achando interessante, vamos dizer assim, elas não conseguem perceber o que está dizendo. Por isso eu tenho tentado destacar essa questão da energia,
para a pessoa perceber realmente se eu tenho um problema físico, eu não posso, como até o próprio Einstein dizia, né, ter modificações materiais se a energia continua a mesma. Então tem que haver uma modificação interna, né? Porque a forma está em mim. Mas assim, todos os ciclos, né? Isso é uma questão de consciência, mas a consciência hoje, ela é como toda mudança, toda transformação, né? Eu acho que hoje a gente está chegando ao auge de uma sociedade tecnológica, né? Que ela por si só, ela já está se desintegrando, né? Como é que eu vou dizer isso? Como da mesma forma lá na Idade Média, todo mundo fica meio perdido, meio atordoado. E hoje a gente observa isso, o distanciamento que a sociedade, o ser humano tem cada vez mais de si mesmo, né? Isso. Esse distanciamento da sua consciência, da sua natureza humana, digamos a palavra que é consciência. Da sua natureza humana. As pessoas na sociedade hoje estão muito distantes, muito mais do que há um século atrás. Elas estão muito distantes da natureza humana. Elas estão hoje, digamos assim, a gente está vivendo um processo de desconscientização. Como é que eu falo isso? A gente observa na rua e em todos os lugares, as pessoas estão o tempo todo ligadas num aparelho eletrônico, em que é digamos assim, um vampirizador de consciência, né? Isso é uma televisão, um iPhone, um iPad, um laptop, eles são vampirizadores da consciência, eles sugam essa natureza humana, né? Então é muito comum eu ver isso. Eu não vou dizer que eu estou fora disso, não. Eu estou dentro, apesar de tentar fazer um movimento, né? Não, nem colocar limite, tentar fazer um movimento contrário a isso, que é difícil, eu observo assim, um exemplo que eu vou falar. Às vezes a gente vê um dia de lua cheia, uma noite de lua cheia, a lua está linda no céu. E a natureza humana, ela se deslumbra diante daquilo, né? Você olha aquilo ali, você fica extasiado. Mas numa noite de lua cheia, vocês podem observar isso. Observa o Facebook. As pessoas colocam a lua cheia no Facebook e aí todo mundo fica assim, que lindo, que lindo, que olhando lindo, no Facebook lindo. A lua. Exatamente, entendeu? A lua. Isso é muito sério. Isso a gente perdeu, porque na verdade, quando a gente fala de natureza humana, a gente está falando dessa ligação sutil entre o meu olho e a lua verdadeira, a troca de energia, porque quando você entra, você observa uma lua cheia, o teu estado de consciência se altera sutilmente. Só que a gente está cada vez mais distante disso. Uhum. Ninguém mais se deslumbra com o pôr do sol, com o nascimento do sol, com o mar, com as árvores, com a chuva, com o cheiro da terra. Ninguém mais, todo mundo hoje em dia, e principalmente os jovens, eles começam a se deslumbrarem com isso no iPhone, nossa, que rosa linda, mas a rosa está num aparelho eletrônico, entendeu? Isso é grave. Assim. Isso, para mim, beira quase que uma esquizofrenia coletiva. Exatamente isso. Por isso, esse processo de desumanização é que leva a essa crise que a gente tem. Isso que você relatou é um processo de fuga,
Isso é um suporte para essa fuga interna que as pessoas estão tendo. E isso aí está ajudando elas. Mas as pessoas nem percebem Não, isso. não percebem. Ninguém percebe não isso. percebe. Ninguém percebe que elas estão sendo vampirizadas por um aparelho eletrônico. Ninguém. Percebe. E por mais que você tente perceber isso, é difícil você pisar no freio. É muito difícil. Muito difícil. Começar a usar a tecnologia, eu costumo dizer isso, começar a usar a tecnologia a nosso favor e não contra nós. Entendeu? Quer dizer, a tecnologia é boa se você souber usá-la. Só que há um desequilíbrio. Está vendo, né? Um desequilíbrio. Está começando a ver isso que você está falando, colocou muito bem. Entendeu? E aí acontece isso. E fazer à medida que as pessoas vão se afundando nisso, essa volta começa a ficar cada vez mais difícil. Sim, a volta, às vezes, quando eu falo de uma esquizofrenia coletiva, o que é uma esquizofrenia? É quando você justamente perde o caminho de volta, você não sabe mais por onde entrar. Ou seja, você se desumanizou e não tem... Onde que está o contato com o humano? Cadê ele? Não sei mais o que é isso. Uma das coisas que eu acho, você colocou isso no Facebook, eu estava para falar nisso num dos programas, está lá na minha pauta. Uma das coisas que eu acho assim, mais graves no Facebook é que essa pretensa humanização que existe através dele, você vê muito mesmo. Muitas pessoas passam filmes de violência e colocam, e elas consideram aquilo como se fosse um processo de humanização, mostrar a brutalidade, mostrar o que acontece. E isso não é por aí. Né? Você não tem que trazer à tona essas coisas negativas. E muitas vezes eu vejo também pessoas que fazem, vamos dizer, um criminoso que apanha, que sofre certas torturas, eles mostram e colocam como que é bem feito, tá? Quer dizer, há um processo de desumanização completo. Né? Tudo bem que eles colocam as flores, a lua, mas colocam também o outro lado. E trabalham, nesse caso, trabalham o emocional deles de uma forma negativa. Porque quanto mais você mexe nesse tipo de energia, mais você traz ela à tona. Você observa que esse filme aí que está nos Jogos Vorazes, né, que é uma febre mundial. O que é esse filme? Esse filme é uma ultra violência de seres que não são humanos. Aquele filme o tempo todo, ele mostra que ali houve a perda desse contato mais... a perda da alma. Sensível, Ali naquele filme são piores, são pessoas que o tempo todo estão matando umas às outras por uma questão de sobrevivência e dominadas pela tecnologia. Né? A tecnologia domina ali. Né? Isso, para mim, por que as pessoas se identificam tanto com esse filme? Essa é a questão. Porque isso é um trailer, né, do futuro, que não está muito distante. Né? Então a gente está... Isso aí é uma pré-estreia da sociedade que está chegando. Né? Pessoas extremamente dominadas por uma tecnologia e sem capacidade de lutar contra isso. Não existe a capacidade humana, porque o humano foi perdido. Não sei mais o que é humano. Entendeu? Perdi, eu não sei mais o que é isso. Isso acabou. É isso que eu quis dizer naquele filme que eu falei, exatamente é isso, questão. Perdeu-se o humano, então mostra-se a violência com uma conotação ou de que ou que está acontecendo, coitado, mas estão lá ali vendo, ou então até com a conotação, bem feito que está acontecendo isso. O que não deixa de ser humano, pode ser o que for, mas é um ser humano ainda. Na verdade, o humano nunca se perde, né? O que se perde é o contato da sociedade com o humano. Isso. Mas o humano nunca... Até a sociedade mesmo na pessoa, eu costumo dizer que ela está daquela forma, ela não é aquilo. Sim, mas ela se distancia de uma forma tal, a sociedade vai se distanciando disso, né? Até uma hora que, por alguma razão, por uma catástrofe coletiva ou por alguma
ela para, pensa recupera. e recupera. Mas geralmente isso é com traumas, né? Como foi em todos os períodos em que houve quebras de paradigma, na Idade Média, né? Houve sempre uma grande mudança. Sempre uma grande... violenta. Exatamente. Né? Espero que não seja o que tenha para o nosso futuro, né? Mas é o que aparenta. É o que a gente vê aí, né? Quando você vê um filme de ultraviolência sendo disputado, né? Tem sessões até de manhã, de manhã, das 10 da manhã às 11 da noite. Os cinemas estão todos lotados para ver uma canibalização, né? Então isso é o que... Por quê? Porque as pessoas, na verdade, gostam disso. Elas gostam dessa violência, elas se deliciam com essa agressividade. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão tão sofridas, estão tão amarguradas, estão com tanta raiva, e que, na verdade, ali é uma forma delas conseguirem extravasar. Não, eu não acho que seja isso. Eu acho que elas perderam mesmo o contato com... Porque se você... Por que não, há 100 anos atrás, os filmes eram sobre romances, eram filmes bucólicos, filmes... Sempre existiam filmes violentos, mas que retratam, que sempre existiram, mas atualmente os filmes atuais, eles são todos eles falando em quase que seres humanos, androides, vampirizados, e que estão com as plateias lotadas. Eu pergunto assim, qual a intenção, mortos-vivos, qual a intenção disso? Qual o objetivo disso? Qual o objetivo de você se deliciar num filme vendo os Jogos Vorazes, onde o sobrevivente é o que matou todos e que ele é um herói, entendeu? Qual o objetivo disso? Né? Não é um objetivo, não é uma boa intenção que está por trás disso. Claro que não é. Só que não está clara para a pessoa não percebe isso, ela não tem essa percepção. Enfim, é isso. Então, voltando ao nosso tema da saúde, os nosóides são tentativas de se... Todas as alternativas, e por isso às vezes não existe muito espaço para ela, para as medicinas alternativas, porque as medicinas alternativas justamente tentam acordar o humano. Isso. Né? Olha, você é humano, você pensa, você tem uma alma, você se encanta com a lua, você se encanta com o pôr do sol. Isso é a única realidade. Essa é a felicidade, essa é a alegria. E é a única, não existe outra. Mas as pessoas estão tendo resistência a isso. Não, porque a alegria das pessoas não é mais essa. Né? A alegria é ter um iPhone. Na verdade, elas criam uma estrutura energética que gera aquele problema físico, mas elas querem, na verdade, tomar um comprimido e aquilo, sumir como num passe de mágica. Existe uma verdade que é a seguinte, você vai voltar, todos nós vamos voltar a se encantar com a lua ou com o sol, nem que seja na marra. Porque esse é o propósito do universo. Isso. Entendeu? O propósito do universo é assim, olha, Jogos Vorazes não existe. Você se identifica com isso, então você vai sofrer com isso. Vai sofrer, vai penar, vai se identificar, vai reproduzir os Jogos Vorazes, vai morrer, porque numa disputa, até o dia... Mas o teu propósito não é esse. O teu propósito é ter uma vida simples, saudável, ser feliz com o que é simples, com o que é magnífico, né? Que é o sol, a lua, a natureza, as árvores, os passarinhos. Você vai ter que voltar, não tem jeito. Esse é o propósito do universo, que é maior do que o propósito da tecnologia. Né? A colocação que você fez ali me lembrou uma historinha, porque, no caso, a pessoa que você colocou bem, a pessoa que continuar se identificando, vamos dizer, com os Jogos Vorazes, ela vai viver aquilo, ela vai exterminar todo mundo e vai ser o herói. Só que aí, o que vai acontecer? Aí eu me lembrei da historinha. A historinha na réplica assim, da historinha da corrida do coelho e da tartaruga, a lebre e a tartaruga, e a lebre estava muito presunçosa, muito orgulhosa e foi desafiar a tartaruga
para fazer uma corrida, porque ela achava na cabeça dela, eu vou ganhar, e isso aí não tem discussão, eu quero humilhar a tartaruga. Então ela propôs à tartaruga que se fizesse uma corrida para ver quem ganhava. E a tartaruga ficou relutante e tal, mas concordou, e os bichinhos da floresta se reuniram, ficaram todos juntos e foi dada a largada. Quando foi dada a largada, a lebre disparou, sem nem olhar para trás. A tartaruga, quando começou a andar, ficou nervosa com aquele disparado da lebre, né? E caiu no chão e se machucou. Então todo mundo foi socorrer a tartaruga, pegaram a tartaruga, levaram para trás. Quando a lebre chegou no final da corrida e arrebentou a fita de chegada, não tinha ninguém para assistir a vitória dela. Então eu acho que tinha que ser mais ou menos assim, entendeu? O cara compra uma ideia, vai, mata todo mundo, mas quando ele te for herói do quê? Não vai ter ninguém para assistir, né? Seria mais ou menos isso. É por aí, eu acho que mas assim, a gente está falando aqui, mas na verdade a realidade do dia a dia é muito dura, né? Para a humanidade. Mas de uma certa forma, nós criamos a nossa realidade, só que nós estamos com... eu tenho falado bastante nisso, já em vários programas eu falei, né? Aquela pessoa que acha que na vida só existe, por exemplo, roubo e assalto, ela vive a vida dela passando por isso. Aquela que existe, que as pessoas são assim, assado, ela normalmente passa por ela. Aquela que acha que pode ter uma boa renda financeira fazendo um certo tipo de trabalho, ela vai conseguir aquilo. Já aquele que não, que é de outra... Quer dizer, é como dizer o Henry Ford, né? O que eu acredito é a consciência, a mente é que constrói a realidade. É que constrói a realidade, exatamente isso. Ninguém é vítima da realidade. Nenhum de nós é vítima da realidade. A realidade é uma criação da nossa mente. Isso aí é um novo paradigma, né? E no caso dos nosóides, a homeopatia também, e também outras medicinas complementares ou alternativas, trabalham exatamente ajudando nesse processo de volta para si mesma, né? Os nosóides, inclusive, são vibracionais. O nosódio, a gente entende que entre a consciência e o corpo físico, né, existem vários, digamos assim, entre a consciência e o corpo biológico, existem diversos campos, né, de frequência, né? Campos. E cada medicina alternativa, ela tem uma afinidade com esses campos, né? Cromoterapia, acupuntura, chegam em nesses campos vibracionais. Elas podem, inclusive, se complementar num tratamento. Claro. Os nosóides são, digamos assim, o mais próximo do corpo biológico, né? Seria logo, imediatamente, depois do corpo biológico, seriam o nível dos nosóides. E daí a gente vai subindo, né, em níveis de campos, até chegar aos níveis mentais. Mas na própria homeopatia a gente pode atingir outros corpos se for aumentando a nível de dinamização. Sim, porque pode começar a ficar mais sutil o alcance, né? Na homeopatia e nos nosóides também, né, a gente trabalha com diluições, né, altas diluições, onde você, cada diluição e dinamização, você, na verdade, está desmaterializando uma substância e potencializando ela num outro nível, né? Seria mais ou menos, claro que guardadas as suas... seria como se você transformasse matéria em energia, né? Toda matéria. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu lembro que ele perguntou assim para mim: como é que pode um remédio de homeopatia fazer tanto efeito se quase não existe nenhuma matéria dentro, né? Ultrapassou o número de avogados. Exatamente. Aí, porque o que a homeopatia faz é quase que uma bomba atômica faz.
né? O que é uma bomba atômica? Bomba atômica é a desmaterialização do átomo, né? A liberação de energia é tão grande quando se desmaterializa um átomo que o calor que aquilo gera é suficiente para derreter concreto, né? O que é uma bomba de urânio? Uma bomba de urânio não tem 2 gramas de urânio dentro dela. O que são 2 gramas de urânio? Não dá nem para a gente ver. Aquelas 2 gramas de urânio são suficientes para derreter Nova York, entendeu? Derreter o concreto, derreter concreto. Por quê? Porque a liberação de energia que sai na hora que você desmaterializa aquele átomo é grande. Na homeopatia a gente faz a mesma coisa. A gente vai desmaterializando, só que com diluições. Eu vou diluindo. Não é um processo como uma bomba atômica em que eu faço a fissão nuclear, né, instantaneamente. Então aquilo tudo, na homeopatia você vai fazendo aquilo durante várias diluições. Quando eu fiz a formação em homeopatia, uma das coisas que eu achei muito legal foi descobrir como é que o Hahnemann tinha descoberto a dinamização. Ele fazia as medicações e levava para os pacientes, e ele começou a perceber que alguns tinham resposta muito melhor que as outras, né? Que outros pacientes. E aí ele percebeu que as melhores respostas é aquelas que ele colocava na carroça dela e iam chacoalhando até o local. Ia potencializando. E foi aí que ele começou a perceber que podia potencializar as medicações. Aí ele começou a fazer isso sacudindo, né? Exatamente. Daí surgiu o que a gente chama de dinamização em homeopatia. Eu achei isso assim fantástico. A natureza traz para a gente as respostas, né? Quando a gente está mergulhado realmente em alguma coisa, fazendo inteiro algum projeto, ela começa a trazer as respostas para a gente. Eu achei isso muito interessante. Uma coisa que eu gostaria que você falasse para a gente, é uma coisa que tem na sua apostila e que eu achei muito, assim, muito fantástico, e inclusive eu já tinha estudado isso no Dr. Lezaeta, aquele médico chinês que iniciou o processo de trabalho de curas naturais. E ele fala muito sobre isso e eu percebo isso também. Você lá colocava, colocou muito bem, achei muito legal. Essa questão de que muitas vezes uma doença, a pessoa está bem, né? E ela, por algum motivo, ela faz um exame, descobre que tem alguma coisa, e aquele medo que aquele processo gera, muitas vezes é que vai ser o grande detonador, às vezes até daquela doença matá-la. Né? E realmente se a gente for perceber tudo que a gente falou, a questão da energia, matéria, energia, essa questão dessa transformação que ocorre integralmente o tempo todo. Eu já expliquei para as pessoas que 65 bilhões de neutrinos estão nos ultrapassando agora. Só porque a gente não os vê, não significa que eles não estejam aqui. E esse processo, às vezes, em certas situações, eu já tive essa experiência com funcionária minha, de que às vezes toma uma medição, vamos dizer, tem que fazer um exame para o trabalho, né? E vai lá e faz, e a pressão está altíssima, e eu sabia que aquela pessoa não tinha essa conotação, mas era por causa da circunstância em que aquilo ocorreu. Então, de repente, uma pessoa que não tem uma orientação vai começar a tratar aquela doença e não está com ela. Isso aí que você está falando, a gente volta à questão do paradigma, da história da Terra é plana, a Terra é redonda ou a Terra é oca. Né? Quando a gente transfere isso para o nosso corpo, muda tudo. Toda a compreensão da medicina, ela tem que ser repensada. Se o que a física diz é verdade, e tudo indica que praticamente. Toda a concepção da realidade da matéria muda, e da realidade do corpo também.
E todo o estudo da médico, ele muda. Por que muda? Vamos dar um exemplo bem concreto, o câncer. O que é o câncer? O câncer é uma massa, né? Uma massa que está dentro do corpo, uma massa estranha, formada por células atípicas e que está dentro de um órgão, né? Pode ser um câncer de fígado, um câncer de mama, um câncer de útero, um câncer de próstata. É uma massa que foi formada. Como é que a medicina interpreta? A medicina convencional, aqui que está aí, ela interpreta isso como... Ela interpreta o corpo, como eu falei, como algo estático. A massa está ali, está ali. Entendeu? Ela está ali. Eu descobri que a massa está ali. Então eu vou tratar, eu vou tentar fazer com que essa massa desapareça. Então o corpo tem... a medicina entende que aquilo é uma patologia, aquilo que eu falei do observador e do observado, né? Eu observei que aquela massa está ali. Como é que eu descobri isso? Eu senti uma dor e mandaram eu ir fazer uma tomografia, né? Eu estou falando isso, como é que se passa, vou fazer uma comparação entre o modelo atual e o modelo que parece que é o real, que está chegando. Quando você entra dentro de uma máquina para fazer um exame, não existe ninguém que não tenha medo. Não existe isso. Eu entro ali tranquilo, não existe isso. Mesmo que você não tenha motivo. Mesmo que não eu tenha... já fui fazer para saber como é que é. Poder até, porque eu acho ruim a pessoa falar assim. Então eu já fui fazer, mesmo sem ter um motivo, né? É uma coisa meia impactante. É uma fantasia, né? Há uma alteração metabólica só de entrar ali. Quando você entra dentro de uma máquina para fazer um exame, a sua mente está fantasiando. Só que o que a gente entendia como fantasia, né? A gente entendia até então que a fantasia era irreal. Mas, na verdade, no modelo físico atual, a fantasia, o que a gente chama de fantasia, é a realidade. Exatamente. Entendeu? Sim. E o corpo é uma projeção da fantasia. Então, mas para a medicina convencional, a fantasia é uma produção de uma química. Que não interfere em nada. Que não interfere no órgão. Exatamente. Então, eu entrei na máquina, eu estou morrendo de medo. Quando eu estou morrendo, porque eu estou ali para investigar um câncer. Eu estou ali o tempo todo pensando no câncer. Ou seja, eu estou o tempo todo produzindo, criando na minha mente aí um nódulo. Estou criando. E provavelmente eu vou passar, esse nódulo vai aparecer. Ele vai se coagular. Exatamente. Ele vai se tornar real, porque é a mente que faz o corpo. Então eu fui lá, passei pela máquina, tá lá, o nódulo. Só que quando eu saí da máquina, no modelo físico atual parece que é assim. Quando eu saí da máquina eu relaxei. Acabou. Ou seja, aquele nódulo que eu produzi no momento em que eu estou passando pela tomografia, ele deixou de existir 5 minutos depois. Só que a imagem que ficou congelada foi aquela. Exatamente. Aí eu vou lá, levo para o meu médico e falo assim, olha, está aqui o exame. Ele olha, ele está olhando uma imagem de 15 dias atrás. Reflexo do que eu era 15 dias atrás e que eu não sou mais. Não é mais. Isso mesmo. Eu não, aqui, na verdade, ele está vendo uma imagem que não corresponde mais ao meu estado, ao meu corpo, porque a minha realidade relaxou. Só que quando ele diz assim, você tem o câncer, pronto. Voltou imediatamente. E aí, normalmente, eu entro num labirinto sem volta. Exatamente. Porque eu incorporei o diagnóstico. Eu incorporei, eu tenho.
Eu acreditei no que está ali. Eu incorporei, aí não volta mais. Não tem mais jeito, entendeu? Você tem, e aí você vai ter que, dentro daquele sistema que a gente crê, baseado numa ciência em que tem a matéria como uma realidade e não a mente, eu só consigo debelar aquele tumor se eu fizer todos os procedimentos da crença desse paradigma. Eu vou ter que fazer cirurgia, eu vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia. No modelo físico, e quando eu falo assim, é que eu digo o seguinte: se o modelo físico estiver, e tudo indica que é a realidade, o futuro da medicina são as terapias, é a mente. Eu não tenho que tirar o câncer do meu fígado, eu tenho que tirar o câncer da minha consciência. Se eu conseguir tirar o câncer da minha consciência, eu estou curado. É isso mesmo. Entendeu? Mas uma coisa que eu queria, você falou, e parece que está certo, uma coisa que quando você estuda qualquer medicina antiga, você pegar os textos da Ayurveda, os Shastras, onde aquilo está, são de 5.000 anos antes de Cristo. E está lá isso. Sim. Está lá isso. Quer dizer, o que está se fazendo, o que a física está fazendo agora, na verdade, é recuperando um conhecimento que já se tinha e que se perdeu pelo caminho. A Ayurveda, na minha visão, é a medicina mais avançada que existe. Muito mais do que qualquer outra que a gente tenha conhecimento. A Ayurveda é a mais avançada de todas. Ela é a grande medicina que a gente tem, né? E que a gente está muito longe de compreender porque eles têm a ciência da mente, né? A Ayurveda é a ciência da mente. É como eu trato a minha mente. Os nosóides, a homeopatia, a fitoterapia, isso tudo são medicinas ainda que não chegaram a essa compreensão da Ayurveda. São medicinas alternativas interessantes, mas que funcionam, mas eu digo assim, se eu pudesse eleger uma medicina top de linha hoje, de alta tecnologia, eu diria que a Ayurveda. Ela é alta tecnologia. O que eu percebo, por exemplo, nessa outra questão da homeopatia, é que, mesmo sendo isso do jeito que você está falando, está correto, mas são... digamos, são auxiliares bons. Com certeza. Até para a própria Porque Ayurveda. eu acho que a medicina, a homeopatia, a fitoterapia, os nosódios, os florais, eles são a medicina que ela faz muito bem a transição dessa convencional para uma que ainda vem, que é muito mais avançada. Ela está muito próxima da nossa realidade para poder fazer essa transição. Exatamente. Ela está no momento de fazer uma transição, mas para vir para uma outra que vai ser, provavelmente... Porque mesmo eu vejo até por mim, mesmo para mim, que não só acredito nessas coisas, mas eu estudo e sei cientificamente essas coisas de física quântica, eu estudo já há muitos anos física, então mesmo para mim é importante às vezes uma transição, porque por mais que você vive mergulhado num meio em que a crença é outra, e é difícil isso, né? É bem difícil, claro, então acho lógico, que isso ajuda bastante. Para todo mundo, eu lido com isso diariamente, mas eu não quero dizer que a medicina convencional ela não é isso, ela tem assim, ela tem as suas coisas muito boas. Tem, principalmente no que se trata de certas coisas que você, num acidente ou em certas situações, você depende de, como dizer, Hipócrates, da faca, né? Sim. Mas a gente, então, eu acho tem que ter essa parte. Eu acho que o grande pecado da medicina convencional é não se abrir para esses conhecimentos novos, atualmente. Ela tem as suas indicações, seu espaço, mas ela tem que se repensar. Pouquíssimos médicos fazem essa transição. Bom, infelizmente nós estamos terminando nosso tempo. Você faz atendimento com nosódios, você gostaria de passar para as pessoas? Com homeopatia, nosódios florais, também. Lá no Instituto Roberto Costa. O telefone é 2246-8836. Atendemos de segunda a sexta, de 9 às 7.
Eu vou colocar isso no Facebook, os telefones direitinho. Quem quiser pode consultar lá e ter acesso a atendimento com o Dr. Lírio. Eu te agradeço muito, né, a tua presença aqui, foi muito bom. Tem que voltar outras vezes para ensinar mais coisa para a gente, porque realmente é por aí. Eu tenho dito para vocês que o caminho é esse e aos pouquinhos nós vamos conseguindo descobrir, né, compreender melhor isso e começar a ter um pouco mais de coragem para tirar esse caminho, porque tem que ter coragem para você sair de um paradigma e começar a trilhar um novo paradigma. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo isso. Bem, eu lembro a vocês que quem precisar do Aloe Vera, nós temos pronto já, tá? É só entrar em contato através do 2237-0720, ou quem também precisar do Lota ou do higienizador, isso aí é babosa, né? É só entrar em contato através, ela já vem com mel, aloe vera, geleia real, é fabricada no Rio Grande do Sul. E temos também o Lota e o higienizador lingual. Eu já falei para vocês num programa, expliquei como funciona, né? Quem quiser pode entrar no Facebook e ter acesso ao programa antigo, né? Os programas estão todos lá. E aí vocês podem ver como tem filmezinho, videozinho, como funciona e tudo. Bom, nós estamos aqui sempre ao vivo, sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade. E temos reprises às segundas-feiras, 15 horas, e às quartas-feiras, às 17 horas, 5 horas da tarde. Vocês podem fazer perguntas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br e podem também entrar na nossa página do Facebook. Lá vocês também podem fazer perguntas ou na página, o inbox. Vocês procuram lá Sintonizando Saúde no Facebook e podem também curtir nossa página, que vão ter sempre acesso às atualizações que nós fazemos. Quem preferir pode telefonar 2237-0720 ou 2242-9991. Vocês também podem, quem quiser escrever, quem preferir, pode escrever sua cartinha, entregar aqui na TV Vila Imperial ou então mandar enviá-la pelo correio. Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25 610 020. Vocês também podem entrar no Facebook, procurar a página do TV Vila Imperial, né? Podem curtir, assistir nosso programa através dela, através inclusive dos dispositivos móveis de vocês, ou então entrar na página do site da internet da TV Vila Imperial. Lá vocês podem assistir nosso programa e todos os programas da TV Vila Imperial. Bom, eu vou deixar o Dr. Lírio se despedir e, na verdade, muito obrigada, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço também o Dr. Lírio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, obrigado aí à TV Vila Imperial, obrigado pelo convite, né? E esperamos a sua volta. Legal, obrigado. Bom, saúde, paz, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me, darling.